Salve, salve, galera do YouTube, galera do Facebook, sejam bem-vindos. Tudo beleza, meu povo? Tudo certo? Espero que estejam todos bem por aí. A gente já vai começar aqui mais um aulão raiz aqui. E agora nós vamos entrar também lá no Instagram, beleza? Estou criando aqui uma transmissão nova. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Porque vocês sabem como é que é a vida de professor. A gente sempre tem um desafio gigante aí, ó, em fazer as coisas dar certo, né? Vamos ver, ó. Atenção. Estou habilitando os comentários. É para estar funcionando no Instagram também. Beleza, estamos no ar lá também. Maravilha, tudo rodando bem. Beleza? Gente, então sejam super bem-vindos a mais um aulão raiz aqui, onde a gente vai bater um papo hoje sobre os 3 pilares para melhoria contínua e sem dúvida nenhuma é um assunto bem interessante, tá bom? Porque melhoria contínua é o que nós fazemos de melhor, certo? É o que nós ensinamos para os nossos alunos, é o que nós fazemos nas nossas empresas. Então, hoje de manhã eu estava com um cliente, a gente estava fazendo um treinamento e aí eu percebi que faltavam algumas peças e me deu a ideia assim, vamos fazer um aulão raiz sobre isso aqui também. Legal? Então quero dar uma boa noite para todos os nossos alunos Greenbelt que estão com a gente aqui hoje. Estou vendo o Antônio lá de Portugal nos prestigiando. Grande Antônio, boa noite. Estou vendo aqui o Celso que está com a gente na maratona 1 milhão em 5 dias, seja bem-vindo, grande Celso, beleza? E tem a galera lá do Instagram lá também, que está entrando por lá, a Lidiane está lá, tô vendo ela aqui. Gente, sejam super bem-vindos, tá? É super legal ver todos vocês aqui e a gente espera aí ter uma noite agradável, certo? Ter um estudo raiz aqui pra gente, beleza? O Leonardo tá lá também, ó, já que está aparecendo. Gente, super bacana, né? Essa aula é para vocês, legal? É para a gente aprender mais algumas coisas e sobretudo, para a gente consolidar o nosso conhecimento, tá bom? A gente quer dar uma consolidada em tudo que a gente tem aqui hoje para passar a régua e fechar aí e entender algumas coisas com um pouco mais de propriedade, tá bom? Algumas coisas que a gente precisa entender um pouco melhor. Beleza? Então, assim, galera, isso aqui é uma aula ao vivo, legal? Fiquem à vontade aí para mandar as perguntas de vocês, para mandar os questionamentos. Eu estou aqui com as minhas telas, eu consigo ver o Insta, consigo ver o YouTube, consigo ver tudo acontecendo. E quanto mais vocês participarem, é melhor aí. Beleza? Claudimir também na área. Boa noite, grande Claudimir. Legal? Gente, então, olha só, eu queria começar, assim, essa masterclass falando sobre essa tríade aqui com vocês, tá bom? Batendo um papo sobre essa tríade. O que acontece? A gente precisa entender que existem 3 passos, e a gente pode entender também como 3 pilares, tá bom? Para fazer melhoria contínua. O que a gente percebe, assim, dos nossos alunos, nas nossas aulas, né, nas nossas atividades, é que às vezes parece que falta o encaixe para isso. A gente vai lá, aprende um monte de ferramentas, aprende um monte de métodos, aprende um monte de técnicas, certo? A gente aprende muitas coisas legais, mas na hora de colocar esses ingredientes todos juntos, assim, na hora de fazer um bolo, parece que falta alguma coisa. E a galera às vezes fica meio perdida, sabe? Fica um pouco assim desnorteado com relação a como que tudo isso conversa, como que essas coisas funcionam todas juntas, né? Ou seja, como que a gente monta esse quebra-cabeça, legal? Então, a gente precisa entender assim que se você realmente quer fazer melhoria contínua no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você precisa destes 3 elementos, obrigatoriamente, tá? Se você não tem esses 3 elementos juntos, trabalhando juntos em prol do seu processo, em prol da sua companhia,
você não consegue fazer melhoria contínua. Simples assim, é uma condição que a gente diz sine qua non, certo? Você precisa disso. É igual você fazer um bolo. Quando sua avó vai lá fazer um bolo, sabe aquele bolo de coco, né? Cara, aquele bolo gostoso que a gente lembra, você come, lembra dele a vida inteira. Não é uma delícia isso? Não é uma maravilha? A sua avó tem os ingredientes dela. E ela tem uma sequência para colocar esses ingredientes e fazer o bolo. Aí que tá. Ela não chega fazendo o bolo só por fazer. Ela tem uma sequência lógica para isso, certo? Então a gente precisa saber que para fazer melhoria contínua, além de eu precisar de todos esses 3 ingredientes no meu bolo, eles têm que ser aplicados em uma sequência lógica, certo? E uma sequência que as coisas vão dar certo e que a gente não vai pular nenhuma etapa. Isso é super importante. Legal? Então, isso posto, a gente consegue, então, pensar em como montar agora o nosso quebra-cabeça. E nessa aula, gente, eu não vou entrar nos detalhes aqui, né, do que é Kaizen, do que é gerenciamento diário, de como fazer estabilidade básica, porque isso aqui a gente tem nas nossas aulas, certo? Se você que não é meu aluno quer aprender mais sobre isso, entra lá no meu YouTube que tem muita coisa que eu falo sobre isso. E se você é meu aluno Green Belt ou Black Belt, lá na sua plataforma de estudos tem todas essas aulas para a gente conversar, certo? Então, a Michelle está pedindo aqui um segredo. Tem um segredo, Michelle, tá bom? Eu vou contar para vocês, não vou cobrar mais nada para isso, tá? Bem fácil de fazer, legal? Então, isso posto, a gente vai então montar o nosso quebra-cabeça e com isso que nós queremos é que você aperte o botão da melhoria contínua definitivamente na sua empresa, certo? Para tudo isso acontecer, o primeiro passo é a gente começar a trabalhar com essa mentalidade de Kaizen. O começo de tudo está aqui. E sabe por que o começo de tudo está aqui? Eu nem estou falando assim de a gente sair executando um Kaizen, certo? Porque você vai organizar um evento Kaizen na sua empresa para resolver um problema, para explorar uma oportunidade de ganho, de redução de custo, de mudança de layout, qualquer coisa assim. Beleza, legal. Mas, acima de tudo, Kaizen não é um pacote de ferramentas que você vai lá e vou fazer um Kaizen, ou uma Blitz Kaizen, ou um evento Kaizen. Kaizen é uma forma de pensar diferente e, consequentemente, é uma forma de agir diferente também, certo? Então, o verdadeiro sentido de Kaizen, que as pessoas confundem, é muito mais do que você aplicar uma série de ferramentas. É muito mais do que você aplicar uma série de métodos para isso, galera. É muito mais do que isso. Kaizen é aquele momento em que você quebra a tua condição, você quebra o teu status quo, que a gente fala. O que é o status quo? O status quo é aquela condição de agora, aquela condição atual. Eu irei fazer melhor porque eu quero melhorar. Eu tenho vontade de melhorar. Eu tenho desejo de fazer alguma coisa. E só para vocês saberem, Kaizen não é melhoria contínua. Eu falei assim, meu Deus, Wilson, agora você me deixou louco com o que você está falando. Mas eu vou contar isso aí para você na segunda-feira, no aulão Raiz ao vivo, Kaizen e melhoria contínua. Eles andam juntos, certo? Vamos dizer assim, eles andam juntos e, sobretudo, eles vão mudar a sua forma de pensar e sua forma de agir. Então, por isso que a gente começa uma jornada pela melhoria contínua lá em cima, no topo do nosso triângulo, com o Kaizen. Porque às vezes eu vou nas consultorias, é interessante, né? As pessoas me perguntam assim, Wilson, por onde eu começo? Qual o processo eu tenho que arrumar antes para eu começar a jornada pela melhoria contínua aqui na minha empresa? E eu falo para o meu cliente, falo, cara, você tem que começar com as pessoas, com a motivação das suas pessoas, com o treinamento das suas pessoas, com a capacitação dessa galera, com esse desejo, com essa vontade de fazer acontecer
Esse é o verdadeiro espírito do Kaizen. Eu quero fazer melhor todos os dias, eu quero evoluir e fazer melhor todos os dias. Então é o que eu sempre falo, o primeiro passo é você transformar as pessoas, e as pessoas vão transformar os processos, e os processos vão transformar os resultados da sua organização. Tem uma sequência lógica para isso, certo? Então, começa pelas pessoas. Então, primeiro entra o princípio do Kaizen, eu quero fazer, eu quero me desenvolver, eu quero melhorar alguma coisa, não porque meu chefe está me mandando, não porque o chefe está pedindo, mas porque eu tenho desejo de fazer isso. E é com isso, todos os dias, a gente vai fazer pequenas melhorias para o melhor. É isso que quer dizer Kaizen na sua essência, certo? Small changes for the better. Ou seja, pequenas mudanças para o melhor. Eu não quero fazer enormes mudanças. Eu não quero salvar a Amazônia, mas eu quero plantar uma árvore no quintal da minha casa. Todos os dias a gente vai fazer. Isso é o princípio do verdadeiro Kaizen. Legal, gente? Então, sem essa vontade, sem esse desejo de fazer Kaizen, você não consegue ter uma melhoria contínua implementada com sucesso na sua empresa. Então, líderes, eu falo muito isso para os líderes, tá bom? Os líderes, os gestores, os donos das empresas, os diretores, os gerentes, eles têm que ter isso em mente, que também depende muito da alta direção criar esse ambiente para que as coisas possam acontecer. Legal? Então esse é o nosso primeiro pilar da melhoria contínua. Depois disso, a gente vem ali para algo que nós chamamos muito importante, chamado de gerenciamento diário. Beleza? Como o próprio nome já diz, o que é gerenciamento diário é eu trabalhar diariamente naquilo que é importante para mim e para minha empresa. Diariamente, certo? Gente, tem coisas que você tem que olhar todos os dias. Você tem que olhar todos os dias, senão você perde a mão do teu processo. Você não sabe o que está acontecendo. Eu sempre lembro de um causo, né, para contar aqui para os alunos, quando eu falo em gerenciamento diário. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de consultoria em um cliente e da área de finanças, uma cooperativa de crédito, tá? E aí eu fui conversar lá com os gerentes de negócios, entender como que as coisas estavam acontecendo, e aí eu perguntei para um deles, né? Eu falei, cara, como que você controla as tuas metas? Como que você sabe se você está atingindo ou não as suas metas? E como ele é um gerente de negócios, certo? Pô, a meta de geração de negócios, de faturamento, cara, é um negócio que você tem que olhar todo dia. E daí ele virou para mim e falou assim, a gente tem aqui no computador. A gente entra aqui num sistema e olha no computador. Então já é uma coisa ruim, certo? Por quê? Porque se tiver um desvio, se tiver algo que não é legal, é só o gerente que está olhando, mas ninguém está vendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. A informação é restrita só para ele, certo? Então, é que nem a galinha cuidando dos pintinhos, né? São só meus pintinhos aqui, ninguém pode mexer neles. E daí eu perguntei para ele, falei, tá bom, e como é que funciona esse monitoramento das suas metas? E ele falou, olha, Wilson, a gente vai trabalhando durante o mês e tal, e aí quando chega no 28º dia do mês, eu me reúno com os outros gerentes e nós vamos olhar o número. Se a gente atingiu a nossa meta do mês, beleza, tá tudo certo. E se a gente não atingiu, a gente corre para recuperar. Eu falei, cara, como assim corre para recuperar? Não, aí a gente vai lá, traça um plano de ação, aí nós temos 2 dias para montar esse plano de ação, para montar essa apresentação para a diretoria, e daí a gente apresenta isso para o diretor e a gente recupera no mês seguinte. E daí eu fiquei pensando assim, falei, gente, se você trabalha com receita diária, com faturamento diário, com grana, com dinheiro, e você só olha para a tua meta no 28º dia do mês, e você tenta recuperar em 2 dias ou no outro mês,
Acabou! Você não vai conseguir recuperar, não adianta. Daí chega lá no dia 30, pois é, chefe, a gente não conseguiu atingir a meta aí, né? Não deu o resultado e tal, a gente vai recuperar. Então você tem um trabalho dobrado no mês seguinte, certo? De recuperar a meta do mês que passou e mais manter a meta daquele mês. Então, gente, tem certas coisas que a gente tem que olhar todos os dias. É fundamental que a gente olhe algumas coisas todos os dias nessa jornada pelo gerenciamento diário. Porque o gerenciamento diário é o gatilho para você identificar os seus problemas e começar a corrigi-los na jornada de melhoria contínua. Você precisa capturar os seus problemas de alguma forma. Como que aparecem os problemas na sua empresa? Aparece problema de tudo quanto é lado? É uma bagunça só, um bando de gente gritando e reclamando? Ou você consegue enxergar os problemas de uma forma estruturada e organizada? Esse é o grande ponto. Então, gerenciamento diário é super importante. Ó. Eu trouxe aqui um slide que eu uso nas minhas aulas, com meus alunos de Green Belt e de Black Belt, certo? O que diz o gerenciamento diário? Olha comigo aqui, ó, do lado esquerdo da tela, tá bom? Quando uma empresa não tem gerenciamento diário, ela não trabalha com gestão diária e visual, você tem um problema e você leva um tempo X até você reconhecer aquele problema, até você enxergar aquele problema e daí você tomar a ação dele, certo? Então aconteceu o problema hoje e você leva alguns dias para enxergar aquele problema. E você enxerga no susto, quando alguém reclama, quando um cliente liga, quando o chefe enche o seu saco, por exemplo, você não está preparado para aquilo. E daí o que acontece? Você recebe, né? Ou você tem um atraso gigante para resolver as coisas. Agora, quando uma empresa ela trabalha com a gestão diária e visual, olha o que acontece aqui do lado direito. Você tem um problema e você já reconhece ele rapidamente no dia seguinte. Por quê? Porque todos os dias você está monitorando a performance. Todos os dias eu estou olhando indicadores que são importantes para o meu negócio, são estratégicos, eles têm que ser olhados todos os dias. Então aconteceu um problema hoje, à tarde, por exemplo. Amanhã, durante a reunião de gerenciamento diário, amanhã, 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, eu identifico esse problema. E eu consigo tomar ação rapidamente, certo? E com isso, a minha performance ou o meu desempenho, ele não é tão impactado. Por quê? Porque eu consigo reagir mais rápido. Certo? Gente, assim, ó, e algo que eu falo para todos os meus clientes, os meus alunos, né, é que você trabalhar com melhoria contínua quer dizer que você tem que aceitar a condição que você tem problemas na sua empresa. Olha que louco isso, cara. E tem que entender que problemas são matérias-primas. Para quê? Para a tua melhoria, certo? Uma empresa que não reconhece os seus problemas não está preparada para melhoria contínua. Sinto muito, mas a verdade é essa, a gente tem que ser honesto, certo? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Então a gente precisa entender que os problemas são os gatilhos, os insumos, as matérias-primas para a gente fazer verdadeiramente melhoria contínua, se a gente realmente quer fazer, né? Se a gente está falando isso sério. Então, essa prática de gerenciamento diário, ela tem que ser suportada por controles visuais, certo? Então você tem que ter um quadro de gerenciamento diário lá na sua empresa, e aí você vai pegar, vai montar um quadro bem legal, vai colocar na sua parede, vai fazer a gestão visual, e todos os dias você vai reunir o seu time para olhar os resultados do dia anterior e entender os problemas do dia anterior. Mas se você faz isso durante as manhãs, você já está preparado, você já sabe como vai ser o teu dia, você já sabe quais serão as tuas dores de cabeça, certo? Você já vem preparado para isso, você não é pego de surpresa. Agora, o que você tem que tomar cuidado é para trazer indicadores, para trazer números para a sua gestão diária,
que sejam relevantes para a sua gestão diária, tá bom? Aqueles números que você tem que olhar de fato todos os dias. E aí tem que ser poucos números, certo? Porque qual é a ideia? A ideia é que você faça uma reunião de gerenciamento diário com as pessoas, com o seu time, uma vez por dia, todo mundo de pé, na parede, olhando um quadro, criticando o número de ontem e olhando os problemas de hoje. O que a gente vai fazer para evitar o mesmo problema que aconteça hoje novamente? Então não pode ser uma reunião muito demorada, certo? Tem que ser uma reunião com a galera de pé, apontando para o quadro, cada um mostrando o seu indicador e discutindo os problemas. E eu costumo falar que isso aqui é como quando você tem um carro, que você vai trabalhar, você vai da sua casa para o seu trabalho todos os dias. Imagina, você pega o seu carro, você vai trabalhar. Imagine quantos indicadores diferentes você tem no seu carro. Pô, carro de rico então tem tudo, né? Pressão do óleo, pressão dos pneus, temperatura, porta aberta, porta fechada, tem milhares de coisas. Se você está naquele golzinho bola 1989, não tem muita coisa não, né? É só o reloginho ali de velocidade e já era. Mas agora pensa comigo, quando você vai trabalhar, você precisa olhar todos os indicadores do seu carro, computador de bordo, tudo isso? Você não precisa. Você vai olhar o indicador de combustível, você vai olhar a temperatura, vai olhar ali o óleo, o indicador do óleo, e vai sair dirigindo, vai para o seu trabalho. Então, em uma empresa, tem que ser feito da mesma forma, galera. Beleza? Cuidado com isso. Na hora de trazer indicadores para vocês olharem os projetos, os processos de vocês e os projetos de vocês, beleza? Tragam poucos indicadores que vocês conseguirão gerenciar e monitorar. Poucos indicadores. Isso é super importante, tá bom? Costumo falar nas empresas que se você olhar todo dia 4 grupos de indicadores, você consegue monitorar qualquer processo. Beleza? Anotem isso aí, ó. Isso é importante, legal? E eu falei que quem tivesse nessa aula ao vivo iria ser elegível para ganhar um presente, legal? Então anotem isso aqui que está relacionado com o que eu vou falar agora, beleza? Então, você precisa monitorar apenas 4 tipos de indicadores em base diária para você sustentar, para você fazer a melhoria contínua na sua empresa. Qualquer processo, qualquer empresa. Pegue um indicador de custo, um indicador de prazo, um indicador de qualidade e um indicador de produtividade. Custo, prazo, qualidade e produtividade. Beleza? Um de cada, só isso. Então você não precisa ter 30 indicadores para olhar todos os dias. Pegue um de cada. Gente, com esses 4 indicadores, um de cada classe, você consegue pilotar qualquer processo de negócio, qualquer prática de melhoria contínua na sua empresa. Beleza? Então agora vem aquele presente que eu falei para vocês. Legal? Nós vamos sortear uma bolsa 100% grátis para ganhar o nosso curso de mapa de fluxo de valor aqui na escola, na Yokoten. Beleza? Então, como que você faz para participar do sorteio? Você vai lá na nossa comunidade de aquecimento da maratona do Facebook, coloca lá #indicadores e escreva lá, me conta lá, quais são os 4 grupos de indicadores que eu recomendo que você faça na sua empresa numa prática de gerenciamento diário. Beleza? Vai lá na comunidade do Facebook que você está inscrito. E aí eu vou pegar todas as respostas valendo hoje, até o horário que eu terminar essa live aqui, beleza? E aí amanhã a gente vai fazer o sorteio entre as pessoas que responderem corretamente. Legal? Essa é a chave para você poder participar do sorteio, tá bom? Só vale para quem está aqui ao vivo, ok? Então, esses 4 grupos de indicadores. Traga as pessoas e trabalhe junto com elas, legal? Se você olhar esses números todos os dias na sua organização, olha como você detecta rapidamente os seus desvios, você entende rapidamente os seus problemas, gente, tá? E aí você vai usar tudo isso que você está pegando de problemas, os seus números vão te mostrar isso aí,
e vão te dar de mão beijada a oportunidade para você disparar o gatilho para a melhoria contínua. E é aí que você vai associar com o Kaizen, com a vontade de querer resolver os problemas. Vejam como as coisas estão conectadas. E aí, como que você faz isso, né? Até a Michelle perguntou, qual é o segredo? O segredo é você pegar os problemas que vêm do teu gerenciamento diário com a sua vontade de melhorar através de um Kaizen e trabalhar de forma organizada no princípio da estabilidade básica. Legal? Gente, isso é tão importante, estabilidade básica, que até assim, na minha visão de especialista em melhoria contínua, isso deve ser uma das primeiras coisas que a gente tem que tentar atingir numa empresa ou em um processo, certo? É só você ver a casa da Toyota. Vai lá no Google e pesquisa lá TPS ou TPS, certo? Toyota Production System, ou STP, Sistema Toyota de Produção. Pesquisa lá no Google. E aí você vai ver a casa da Toyota e vai ver que a fundação daquela casa, a base daquela casa é estabilidade básica, 5S e padronização. Beleza? Tá lá na casa da Toyota. Então, gente, tudo começa com a necessidade de estabilização dos seus processos. Pensa comigo, faz sentido, não faz? Você consegue melhorar um processo que está todo bagunçado, que está tudo maluco? Você não consegue, cara. Você não sabe nem por onde começar. Tem empresas que a gente vai fazer consultoria que os processos deles são tão instáveis. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Preto ou branco, dentro ou fora, verde, vermelho, verde, vermelho. Você olha diariamente o comportamento dos seus processos, você não consegue nem entender o que está acontecendo. Sabe? E aí também tem história de consultoria disso, né? É interessante. Quando a gente vai fazer consultoria nas empresas, né? O dono da empresa me chama lá, Wilson, preciso de ajuda, cara, tô perdendo dinheiro, tá tudo errado, as coisas não estão fluindo bem, vem aqui me ajudar. Então, o cara que me paga, ele pede ajuda, ele sabe, tá doendo no bolso dele. Aí eu chego na área, começo a conversar com os gerentes, começo a conversar com os supervisores, né? Falo, e daí? Como é que estão as coisas, né? Como é que tudo isso aí está funcionando? Tá tudo bem? Não tá? Eles, não, Wilson, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo beleza. Gente, aí quando alguém me fala assim que tá tudo certo na área, eu já fico com o pé atrás. Sabe? Eu já fico assim, né, pessoal? Peraí, tem alguma coisa errada. Daí eu peço para esse cara, tá bom, deixa eu ver os dados do seu processo, deixa eu ver os seus indicadores, deixa eu ver o que você está medindo. Aí o cara vai e me mostra um gráfico desse aqui, ó. Gente, isso aqui são claros sinais, claras evidências de instabilidade no processo, certo? Então, toda e qualquer melhoria que você tenta fazer em um processo instável, bagunçado dessa forma, não vai dar muito certo. Ele vai ser a melhoria voo de galinha, que eu falo, certo? Você vai melhorar agora, mas semana que vem o teu problema vai voltar. Por quê? Porque as condições são diferentes, o ambiente é diferente, tudo que acontece é diferente no seu processo. Então, antes de pensar em melhorar os seus processos, você tem que dar um passo atrás e pensar em deixá-los estáveis, deixar controlados, deixar estáveis. A gente vai nas empresas e agora também assim, ó, é muito moda Kanban. E a gente tem que tomar cuidado com isso, hein, galera? Cuidado com as besteiras que vocês veem aí pelas redes sociais, tá? O LinkedIn tá cheio de especialista em Kanban. Daí o cara vai lá e fala para você, olha, você tem que ser igual a Toyota, tá bom? Baixa os seus estoques, zera tudo, põe o sistema puxado e põe o Kanban para você, né, ser eficiente. Daí a pessoa vai lá, zera os estoques, mete um quadro Kanban e acontece o quê? Para a fábrica. Tudo aquilo que você reduziu de estoque, você gasta o triplo em hora extra para recuperar a produção.
Por quê? Porque o processo é muito instável. Então, assim, ó, antes de você querer ter um fluxo contínuo na sua empresa, abastecido, por exemplo, através de um supermercado de abastecimento, certo? O que é isso, né? Todas as vezes que o processo não consegue se conectar diretamente com o outro, você pode, por exemplo, criar um supermercado de abastecimento, um Kanban. Então, digamos que eu vou fazer essa caneta aqui, beleza? E aí, o corpo da caneta sai numa velocidade muito inferior às minhas tampas, por exemplo. Então, a tampa sai muito rápido, o corpo sai muito devagar. Então, eu produzo, durante o mesmo dia, muito mais tampas do que corpos, certo? Então, se você puder imaginar a sua fábrica no final do dia, você vai ver uma pilha enorme de tampas e uma pilha pequena de corpos. Mas você precisa da caneta pronta para o seu cliente, ele não vai comprar só uma parte. Então, o que você faz? Como você não consegue nivelar os dois, certo? As peças são feitas em tempos diferentes, você produz mais corpos, por exemplo, no segundo, no terceiro turno, isso aqui em um turno só, faz uma matemática, e aí você cria um supermercado de abastecimento, onde esse supermercado vai me dar a mesma quantidade de corpos, a mesma quantidade de tampas, enquanto estou produzindo as tampas, que demora mais. Numa visão bem simplista, tá? Só para a gente pegar o gancho do raciocínio. E é isso que as empresas tentam fazer, criar esse supermercado e colocar um Kanban. E daí elas esquecem de olhar o resto dos processos que estão ao redor delas. O fornecedor atrasa a entrega do material, o time de compras demora para colocar a ordem de compra, a logística demora para receber o material, o fiscal demora para lançar a nota fiscal, por exemplo, certo? A produção não segue o plano de produção por N fatores. Cara, você está cheio de instabilidade no seu processo. Vai dar ruim. Então, antes de você querer fazer isso, colocar um fluxo contínuo, colocar um supermercado de abastecimento e um Kanban, um cartão de sinalização, Kanban de retirada de produção, você precisa ter estabilidade básica nos seus processos. Bom, como a caríssima Lidiane Greenbelt matou a charada, é fazer o básico bem feito. É isso mesmo, Lid, fazer o básico bem feito, tá? E para você fazer o básico bem feito na sua empresa, você tem que adotar aquela regrinha dos 4 M's que a gente fala, né? São 4 classes de verificações, 4 classes de atuação que você tem que ter para você poder trabalhar com esse princípio da estabilidade básica. Então, recapitulando, eu tenho o Kaizen, que faz eu pensar diferente. Eu tenho vontade de fazer as coisas, vontade de melhorar. Aí eu tenho meu gerenciamento diário, que vai fazer com que eu enxergue os problemas em uma base diária, em uma gestão diária. E aí eu conecto isso com uma metodologia bacana para resolver os problemas, para meter a mão na massa, chamada estabilidade básica, que é regida por 4 M's diferentes. Legal? Vamos ver aqui o primeiro M deles. O primeiro M de estabilidade básica quer dizer máquinas, certo? Então, a gente precisa entender como estão as nossas máquinas na nossa empresa. As nossas máquinas são boas? As nossas máquinas são ruins? As nossas máquinas, elas atendem a demanda do cliente, por exemplo, elas estão dimensionadas para isso. Então, cara, imagina, o meu cliente quer comprar 20 mil canetas por mês. As minhas máquinas dão conta disso? Elas conseguem fabricar 20 mil canetas por mês? Ou, se a gente vai num ambiente administrativo, certo? Talvez você que esteja me ouvindo aqui seja da área administrativa, você também tem as suas máquinas, você tem seus computadores, você tem seus sistemas. O que acontece quando você está trabalhando no escritório e cai o teu ERP, cai o teu sistema? O que acontece quando trava a tua internet? O que acontece quando acaba a tua impressora? Cara, acabou. Traz instabilidade para o seu processo. Esse é o ponto, certo? Então, as nossas máquinas têm que estar em plenas condições, em todos os aspectos de uma organização. Gente, eu vou nas empresas, não tem nem manutenção.
nem aquela manutenção preventiva, certo? Que é igual o seu carro. Pô, você tem lá um guia de manutenção preventiva. Ó, a cada 20 mil eu tenho que levar na concessionária. A cada 10 mil eu tenho que trocar o óleo, certo? Você tem que fazer isso. Nas empresas é a mesma coisa. Você tem que fazer a preventiva das suas máquinas. E tem que fazer a manutenção diária, o checklist diário. Vou olhar, vou eliminar as fontes de sujeira, vou tirar a obstrução, vou olhar os níveis básicos de lubrificação, de óleo, tudo isso. Senão a máquina quebra. Aí a máquina quebra, perdeu a produção. O cliente vai comprar do teu concorrente, certo? Então, isso é garantir o básico bem feito. Legal? Em termos de máquinas. E aí, claro, você também tem que trabalhar com disponibilidade operacional. Você pode ter a melhor máquina do mundo, mas se você não tem disponibilidade operacional, não adianta nada, certo? Você só jogou dinheiro fora. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari para ficar andando no centro da cidade a 30 por hora. É a mesma coisa, você não vai conseguir correr. Então essas máquinas têm que ter a disponibilidade operacional e você tem que trabalhar com as 6 grandes perdas de produção, certo? Beleza. Voltando lá então nos nossos 4 M's de estabilidade básica, o próximo M está associado ao método. Olha só, né? O que é um método? O método, galera, é o processo em si. É a forma com a qual a gente executa as nossas atividades. O método está claro? O método funciona? O processo é bom? O processo está mapeado? O processo funciona? Gente, por que é tão importante vocês aprenderem a fazer um mapa de fluxo de valor? Por que vocês têm que dominar? Sério, olha, sério mesmo, eu costumo falar que nenhuma ferramenta é obrigatória numa jornada de melhoria contínua. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou assim. Eu falo, olha, é obrigatório você pensar diferente, mas as ferramentas não são obrigatórias. Você vai usar a ferramenta que você quer, a ferramenta que vai te ajudar a chegar lá. Mas o mapa de fluxo de valor, ele é praticamente obrigatório. Por quê? Porque com o mapa de fluxo de valor, você vai criticar o método. Você vai olhar, cara, o método não é bom, o processo não é bom. A gente tem que ser mais rápido, a gente tem que ser mais eficiente, a gente tem que cortar os desperdícios. Certo? Então, aprenda a fazer o mapa de fluxo de valor, gente. Isso é obrigatório. Tem lá nas aulas de vocês. Certo? E aí, na estabilidade básica, diariamente você pega problemas porque as pessoas não sabem seguir o processo. Ou o processo é passível de muitas falhas, de muitas coisas. Tá? Então, entender como está o nosso método vai fazer toda a diferença na nossa jornada de melhoria contínua. Aí depois disso, nós temos o M de mão de obra, certo? Relacionado a pessoas. Como estão as nossas pessoas? As nossas pessoas estão alegres? Elas estão tristes? Elas estão motivadas? Elas estão de saco cheio, desmotivadas, não querem fazer mais nada aqui na nossa empresa, certo? A gente também tem que fazer essa leitura. Elas estão treinadas, habilitadas e capacitadas a realizar o trabalho? É legal quando a gente vai fazer, por exemplo, o diagrama de Ishikawa. Vocês já tentaram fazer assim? Aquele diagrama de espinha de peixe, o de Ishikawa? É maior legal, né? Você vai lá nas empresas, reúne a galera numa sala. Não, vamos fazer um Ishikawa aqui. Vamos investigar esse negócio todo. E aí você põe lá um problema determinado. E aí você começa a investigar o problema, é legal. E daí vem aquela... Olha, você que está me ouvindo, já deve ter acontecido isso na sua empresa. Já aconteceu da solução do problema, da causa dele e da solução ser algo, por exemplo, assim, falta de treinamento. Coloca para mim no chat aqui, ó. Quero ver, ó, quem tem coragem de falar aqui, ó, se já viu isso acontecer, ó. Coloca no chat no Insta e aqui no Facebook e no YouTube. Ó. Se já aconteceu com você. Você vai lá, faz o diagrama de Ishikawa e chega à conclusão. É falta de treinamento, a causa do problema. Ou então você olha lá, é falta de procedimento. O processo não está definido e aí deu o problema. E aí você vai lá e corre e vai mapear o processo, você corre e vai treinar as pessoas para resolver o teu problema. Gente... Isso não resolve, não aparece a solução do problema. Semana que vem você vai ter o mesmo problema, não vai resolver.
Porque assim, ó, se você não tem o seu método definido e as suas pessoas treinadas, ou se você não sabe fazer o trabalho, se você não foi treinado, já é o teu problema, cara. Já tá aí. Como é que você quer fazer um processo bem feito se você não sabe como fazer e se você não foi treinado para isso? Já é o problema. Por isso que diagrama de Chikawa desse jeito não produz nada, não entrega nada. É isso aí, Michele. Então, assim, ó, olha só. Eu tinha um chefe que me ensinou uma coisa, eu quero ensinar isso para vocês, tá? Ele falou isso para mim, ele falou assim, cara, olha só, se você entrar aqui na minha sala, depois de elaborar um diagrama de Ishikawa, falando que o problema é falta de treinamento ou falta de processo, eu te mando embora. Porque a tua função como gerente dessa galera é garantir que os processos estão definidos e que elas estão treinadas. Faz sentido, né? Pensa. Então, é o seguinte, primeira coisa que você tem que garantir em termos de mão de obra na tua estabilidade básica é isso, que as pessoas estão treinadas, habilitadas, elas sabem fazer as atividades, elas sabem resolver os problemas. Aí, quando você vai fazer o diagrama de Ishikawa, que algum cabeça de bagre vai falar que as pessoas não estão treinadas e não tem o procedimento, você vai falar, não, senhor, cara, as pessoas foram treinadas, a gente tem o procedimento definido, tira isso daqui, vamos fazer outras perguntas. E aí você começa a achar a verdadeira causa raiz, galera, tá? Então eu queria deixar essa dica prática aí para vocês, que vai ajudar ali a evitar algumas dores de cabeça, tá bom? Vai funcionar isso aqui, né? Legal, gente? E aí, com isso, a gente consegue avançar para o último M, que é de materiais, beleza? Então, eu preciso entender como está o meu recebimento de materiais, por exemplo. Os meus fornecedores, eles me entregam uma matéria-prima boa, eles me entregam uma matéria-prima no prazo, eles me entregam com uma embalagem legal, eles garantem a qualidade daquilo que ele está trazendo para a gente, certo? Então, assim, ó, isso é super importante, galera, isso é super importante, né? Às vezes a gente vê, assim, as fábricas perdem volume de produção porque você tem problemas associados à entrada de materiais. Então, o seu fornecedor tem que garantir tudo isso para você. Certo? As matérias-primas têm que ter um rendimento, tem que ter qualidade, tem que estar legais para você poder trabalhar. Senão, você vai ter problemas. Veja, vocês que estão aqui me ouvindo, né? Ó, o Edson, o Antônio, a Érica, todos vocês têm experiência em chão de fábrica, certo? Tem experiência no trabalho. Quantas vezes o trabalho de vocês não foi impactado porque faltou material na fábrica, por exemplo? Aí a máquina para. Cadê o material? Por que você está parado? Não, porque o operador de empilhadeira, o cara foi lá no armazém, lá do outro lado, para buscar o material e trazer aqui para mim. Enquanto isso, você está com a tua produção parada. Tá lá, ó. Certo? Então, materiais, a logística tem que estar bala. Teus fornecedores têm que estar bala. A galera do compras tem que comprar na hora certa. Tudo isso tem que ser estável. Daí você consegue trabalhar com melhoria contínua, certo? Agora aqui, ó, tem uma questão aqui, talvez você que esteja me ouvindo não trabalha em fábrica, certo? E tá torcendo o nariz, dizendo assim, ai, Wilson, isso é só coisa de chão de fábrica, isso não acontece, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho na área hospitalar, eu trabalho no escritório, como que tudo isso acontece? Pensa, o que são os seus materiais numa situação dessa? Se você que está aqui me ouvindo não trabalha em fábrica, e você trabalha no fluxo administrativo, olha aqui, ó, o que são os seus materiais. Os seus materiais são as suas informações, galera. É aí que tá. São as suas informações. Elas que vão mandar no seu processo. Pensa, quando você recebe uma informação que não é legal, certo? Imagina. E a informação que você recebe, ela não é bacana, ela não é legal. O que vai acontecer?
você vai ter problema com informação poluída, uma informação ruim, uma informação que não é legal, que não vai te ajudar a fazer bem o seu trabalho, certo? Então, pensem sempre nisso, assim, sabe? A questão da informação, como que a informação está sendo projetada aqui na nossa empresa. É isso aí, Edson, isso aí é o princípio do Lean Office, cara. É isso mesmo, você entendeu a charada certinha. Esse é o princípio do Lean Office. E aí, quando a gente trabalha com isso, que a gente tem esse princípio do Lean Office, a gente cuida das nossas informações, a gente consegue fazer um trabalho legal, certo? Então, pensa, qualidade da informação que chega para vocês, tá? Gente, eu tô com a minha câmera travada aqui, ó, graças à internet. E aí, eu não tô mais tendo aqui a imagem de vocês aqui, ó. Vamos ver se eu consigo contornar. Vocês estão me ouvindo aí? O áudio tá saindo, certo? Vocês conseguem me ouvir aí, né? Vou tentar desconectar aqui e voltar de novo, ó. Para ver se eu consigo arrumar aqui de alguma forma. Ei, beleza de internet, ó. Maravilha, né? É sempre assim, ó. A hora que você tá ali no tiro fazendo o negócio, ele dá pau, ó. Aí, ó, tô com um problema aqui no Prezi, eu não tô conseguindo mais transmitir. Vou tentar salvar e fechar aqui, ó, para ver o que acontece. Ó, voltei. Pelo menos eu tô no ar. Vocês estão me vendo de novo aqui, né? Tô sem o Prezi, mas a gente tá de novo aqui. Beleza? Tá funcionando, né? Legal, gente? Então, assim, ó, esses são os princípios, tá? É isso que a gente precisa fazer para a gente poder ter um bom trabalho, para a gente poder entregar as coisas, para a gente ter uma verdadeira jornada pela melhoria contínua, certo? Se a gente não faz isso, se a gente não segue todas essas etapas, se a gente não segue todo esse plano estruturado, a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Simples assim, gente, tá? Simples assim. Legal? Então, lembrem-se sempre de conectar ali, né, a estabilidade básica, lembra de conectar com o pensamento do Kaizen e lembra de conectar com a necessidade que a gente tem de fazer grandes coisas, tá bom? Para a gente poder fazer algo bem estruturado, tá? Eu estou tentando voltar aqui com o Prezi, mas a minha imagem voltou com vocês aqui, né? Eu estou vendo aqui, estou vendo lá no Instagram também, tá? Deixa eu só tentar conectar de novo aqui, que eu tinha mais um slide aqui para passar para vocês. E eu não sei se eu vou conseguir, porque eu estou no ar. Vamos ver aqui, ó. Vou tentar de novo. Está carregando. Agora está me dando opção de câmera. Vamos conectar aqui, ó. Não, eu não vou conseguir, que pena. Que pena, a gente vai perder o finalzinho aqui, ó. Vai perder o finalzinho porque ele não está reconhecendo aqui no Chrome. Gente, paciência, isso são coisas da internet, né? Nossa internet aqui no Brasil sempre é um espetáculo e aí a gente não está conseguindo fazer as amarrações aqui, ó, para seguir com vocês, ó. Caramba, né, meu? Vamos tentar a última vez aqui, ó. Tô puxando a câmera. Vamos ver. Opa! Acho que voltou, hein? Consegui, ó. Beleza, voltou. Então, vamos lá. Maravilha. Certo, gente? Então, assim, ó. Os 3 pilares da melhoria contínua. Super importante isso aqui, tá? Tô vendo que lá no Instagram travou. Aqui no YouTube, vocês estão aqui comigo ainda? Me digam aí se você está comigo aqui. Vocês estão ouvindo, pessoal? Beleza? Estão conseguindo ter a minha imagem ou não? Só o som? Como é que tá aí a transmissão para vocês? Escrevam para mim ali na comunidade. Beleza? Estão me vendo? Maravilha, então, né? Ó, o Zerodes já confirmou ali para mim e parece que a gente voltou aqui a transmissão. Beleza. Então, gente, para a gente fechar, legal? 3 fatores importantes. Trabalhem com a mentalidade do Kaizen, trabalhem ali com o gerenciamento diário, querer fazer melhor
e trabalhem com o princípio da estabilidade básica. Legal? Com esses 3 pontos-chave, vocês vão conseguir conduzir muito bem ali uma jornada pela melhoria contínua na sua empresa. Legal? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? E falo para eles, façam isso e sejam felizes, as coisas vão dar certo. Tá bom? Então, com isso, a gente consegue dar uma turbinada na sua carreira, beleza? E se você quer, assim, realmente alavancar a sua carreira, alavancar os seus resultados, venha estudar com a gente, tá bom? Por isso que a gente está fazendo essa maratona 1 milhão em 5 dias, certo? Para quê? Para ajudar as pessoas nesse momento. As empresas, elas precisam trabalhar, elas precisam de bons resultados, elas precisam de melhoria contínua. Então, fica aqui o convite para você fazer um trabalho com a gente, mão na massa, garantir a sua certificação Yellow Belt, que é super importante, legal? Então, se você ainda não se inscreveu na Maratona 1 milhão em 5 dias, não dê bobeira, beleza, gente? Não dê bobeira. Você ganha a certificação Yellow Belt e aprende a fazer grandes projetos de melhoria e melhoria contínua na sua empresa, beleza? Vai começar já na segunda-feira, então corre lá e se inscreve. Combinado, galera? Super importante. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui nas dúvidas aqui, ó, da galera, tá? Travou, beleza. Agora acho que está funcionando bem de novo. O Alves dos Santos achou a aula sensacional. Pô, Alves, obrigado, cara. Eu que agradeço aí pela audiência, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, é só postar. Ó, o Leonardo perguntou que não está conseguindo postar o resumo na comunidade maratona. Ô, Léo, é só você colocar uma publicação lá, tá? Escreve lá uma publicação e põe lá hashtag resumo 6 sigma, hashtag resumo lean. Só cria uma publicação normal com o texto e coloca o arquivo lá que funciona. Beleza? Maravilha. Gente, então olha só, super obrigado aí pela audiência, por a gente estar aqui. Façam as aulas que estão lá, beleza? É pré-requisito para a tua certificação, ok? E aí, se preparem, porque segunda-feira a gente vai chegando com tudo na maratona. Combinado? Galera, um beijo no coração de vocês. Obrigado aí a todos os nossos Green Belts que sempre estão nos prestigiando as nossas aulas ao vivo. Obrigado aos nossos candidatos a Yellow Belt que estão aqui com a gente. Legal? E aí, vamos lá, gente. Estamos aqui para ajudá-los a turbinar a sua carreira, tá bom? Um super abraço, um beijo na bochecha das meninas e um abraço caloroso para os meninos. Tchau, tchau, galera. Valeu, super obrigado.